Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje viemos acompanhar a 14ª Conferência da Editora Fiel em Portugal. E o tema escolhido foi o Deus que se revela na criação e nas Escrituras, através da natureza, em tudo o que Deus criou e também através da sua própria palavra, que é a Bíblia. Então convidamo-lo desde já a juntar-se a nós e a descobrir quem realmente é este Deus de amor, soberano e que também se preocupa consigo. Essa conferência, ela trata da revelação de Deus, nas Escrituras e também na criação, não só na natureza. Alguns até perguntam, vai falar de Deus na criação, não é isto, na natureza, mas não é isto. Deus se revela de muitas formas nas Escrituras e também em toda a obra criada, Então, é por isso que nós, ao trazermos o professor Adalto para cá, pensamos nessa parte, nesta faceta da revelação de Deus através da criação. Todas as religiões dizem que o Deus deles é o Deus que criou todas as coisas. E o que eu estarei tratando aqui durante esses dias, demonstrando que a natureza possui características que só o Deus da Bíblia possui. Por exemplo, o Deus da Bíblia, ele se revela como 3 pessoas mais um Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então a característica do Deus da Bíblia é 3 em 1. Quando nós estudamos a natureza, você observa, por exemplo, o tempo. O tempo tem uma natureza só, mas ele se manifesta em passado, presente e futuro. 3 em 1. Quando nós olhamos o espaço também é uma única natureza, no entanto, ele se revela em largura, altura e profundidade. 3 em 1. Quando nós procuramos na base da matéria, que são os átomos, prótons, nêutrons e elétrons. 3 em 1. E os exemplos vão mais dessa forma. Ou seja, a natureza é 3 em 1. O Deus que criou a natureza iria deixar a sua impressão na natureza. 3 em 1. Então não é difícil mostrar que o Deus da Bíblia é o Deus que é o Criador de todas as coisas. Deus se revela pelas Escrituras e Ele fala conosco todos os domingos através da pregação da palavra. Deus não está em silêncio. Minha ideia é mostrar então que este Deus que não está em silêncio e que fala com o seu povo pela pregação da palavra, chama homens e os capacita para tanto. Então falaremos sobre chamado, sobre a mensagem, conteúdo do chamado e também falaremos sobre a conduta do pastor. O propósito fundamental de existência da Fiel é ser uma ferramenta que apoia a Igreja do Senhor com materiais, e aí nesse sentido a gente produz literatura, e a literatura nossa, ela é direcionada para o pensamento reformado. Temos um portal na internet que ajuda também, que é o www.ministeriofiel.com.br. E apesar de estar .com.br, ele é acessado por todos os países de língua portuguesa. É nesse portal que nós colocamos todo o nosso conteúdo gratuitamente. Então ali tem livros digitais, tem todo o material, o acervo de nossas conferências, material de vídeo, material em áudio. Muita coisa é colocada, muitos artigos. Tem um blog, que é um dos mais lidos do Brasil e dos países de língua portuguesa, que é o Voltemos ao Evangelho. Então, além dessa produção literária, além da produção digital, há também esse Ministério de Conferências. Nesta conferência eu vou me cingir ao tema o Deus que se revela na criação e o Deus que se revela nas Escrituras. E o Deus que se revela na criação nós podemos ver muitas partes da palavra de Deus. O Salmo 19 é maravilhoso, diz que os céus manifestam a glória de Deus. Vou levar o meu pensamento nesse sentido e depois o Deus que se revela nas Escrituras. O Deus que se revelou ao seu povo, usando servos seus para mostrar qual era a sua vontade para ele, para o povo, por exemplo, através dos 10 mandamentos. E depois temos a revelação máxima de Deus ao homem através da vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo. I am speaking on 4 topics. God is good, God is love, God is in control, and God never changes. Quando nós olhamos a natureza, nós vemos alguns dos atributos invisíveis de Deus. Nós não temos condição, por exemplo, na natureza de conhecer o amor, conhecer a graça, conhecer a misericórdia, mas na natureza nós conseguimos conhecer o poder, a sua sabedoria, a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência. Todas essas coisas são conhecidas na natureza. A dificuldade que muitas vezes as pessoas possuem é que quando elas olham para a natureza, elas falam, estou vendo uma planta, estou vendo Deus. Não, nós estamos vendo a criação de Deus. Então, ao estudarmos essa planta, nós conseguimos ver a grandeza do Criador, ou seja, sua sabedoria, seu poder, sua inteligência, todas essas coisas. Nós costumamos dizer que Deus ele é
grandioso, majestoso, maravilhoso, criador e mantenedor de todas as coisas. E apesar disso, ele é um Deus pessoal, ele se revela a mim e a você de forma íntima e pessoal. Então, para todos nós que estamos aqui, nós acreditamos que a maioria já tenha tido essa experiência pessoal de ter sido apresentado a esse Deus maravilhoso, criador de todas as coisas, onipotente, grandioso e que se revela, e que é imanente ao mesmo tempo, que se revela pessoalmente para cada um de nós. Eu diria que o principal será a pessoa ter acesso à Bíblia Sagrada e ler, não como um livro qualquer, mas um livro especial, um livro que é a Palavra de Deus, e ali ela pode ser confrontada com a verdade da revelação de Deus, não só na criação, mas também nas Escrituras. E vão, com certeza, ficar beneficiados com essa leitura. Se você não conhece esse Deus, busque, né? Peça a Ele, Ele vai revelar-se a você, se isso for da vontade dEle. Mas a ideia é que Ele quer se revelar. Ele ama-nos, Ele cuida de cada um de nós e Ele quer cuidar do seu povo, Ele quer revelar-se, Ele quer mostrar-se como um Deus de amor que Ele é, como atributo natural, né? Deus é amor. O Deus que se revela na criação e nas Escrituras, através da Bíblia, é o Deus que deseja também revelar-se a si, pessoalmente, na sua vida, tornar-se um pai de amor, o seu melhor amigo. E se o procurar de todo o seu coração, certamente o encontrará. Este foi o desafio lançado também nesta conferência e ao longo do programa de hoje. Para saber de resto mais informações sobre esta editora fiel que vai organizar a próxima conferência em março do próximo ano, fica desde já o convite. Para saber mais então, contacte-nos através dos telefones e endereços que estão em rodapé. E logo à noite voltamos ainda a estar consigo na rádio, na Antena 1, por volta das 22h45. Até lá, se Deus quiser.